Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Nós ficamos aí uns dias de folga, né, vamos dizer assim, porque todo o sistema aqui de trabalho estava envolvido com as eleições municipais e retomamos aqui nesta terça-feira o caminho, né, das informações esportivas. Aliás, na abertura eu queria cumprimentar aqui o Paulo Ney, né, que foi eleito prefeito de Poços de Caldas, independentemente de quem votou em quem, né, é o nosso prefeito a partir do dia 1º de janeiro e vamos desejar muito sucesso na administração do Paulo Ney, um cara ligado ao esporte. Eu trabalhei com o Paulo Ney no Vulcão, eu fui assessor de imprensa, o Vulcão foi diretor de marketing lá do Vulcão, numa época muito boa do Vulcão. Depois o Paulo Ney trabalhou na própria Caldense e lá ele exerceu vários cargos. Então, um cara ligado no esporte. Então, tomara que dê tudo certo, principalmente na área esportiva. E aí a gente clama sempre, né? A gente sempre coloca como ponto principal uma reforma no Ronaldão, quem sabe, né? Uma reestruturação no estádio principal aqui de Poços de Caldas, que é o Ronaldão. E quem sabe o Paulo Ney, com toda a sua dinâmica, um cara bacana, um cara trabalhador, vai dar aí um grito de salvação, né, em relação à situação delicada que passamos hoje com o estádio praticamente jogado às traças, né? Tomara que dê certo e que o Paulo Ney enverede aí pelos lados também do esporte, porque ele sempre foi um homem ligado ao esporte. Parabéns. Eu quero cumprimentar aqui também um outro oriundo do esporte, né, que é o Paulista, que foi o vereador mais votado de Poços de Caldas. Parabéns, hein, Paulista? E quero cumprimentar também o Dofu, que foi o terceiro mais votado, ligado aqui à TV, né? E parabéns, viu, Dofu? E eu tenho certeza que o Dofu vai ser novamente um vereador muito prestativo, muito trabalhador na nossa Câmara Municipal, como foi nessa legislação que está em evidência ainda. Parabéns a todos aí também, todos os eleitos. Bom, eu queria começar falando hoje do jogo de logo mais 7h30 da noite entre Vulcão e o Inter de Minas. Nós estamos vendo, inclusive, aí os gols do primeiro jogo, 3-3, lá em Itaúna, né? Então, aí o Vulcão abriu a contagem, depois o Inter de Minas virou para 3-1, depois o Vulcão foi buscar um empate em 3-3. Quando você vê essas imagens, eu quero dizer que o Vulcão tem muitos problemas, não vai poder contar com 7 jogadores que vinham sendo titulares, 2 deles receberam o 3º cartão amarelo, né? 2 titulares. E 4 titulares foram expulsos no último jogo. São 6. E eu fiquei sabendo hoje que faleceu no Rio de Janeiro a mãe de um outro atleta e ele teve que ir ontem à noite, inclusive teve que ir por Campinas, né, que foi uma situação mais fácil para ele viajar para o Rio de Janeiro. A mãe, com 47 anos, lamentavelmente teve um problema cardíaco e veio a óbito. E o Mábio, né, que é o nome dele, não estava nem sabendo. Até falaram para ele que a mãe estava passando mal, que era para ele ir para o Rio. E lá hoje pela manhã, quando ele chegou, aí sim ele foi informado do falecimento da progenitora. Ele era filho único e certamente está muito abalado, né? E não poderia, mesmo que tivesse sido antes, ele não teria condição de jogo. Então são 7 jogadores. 2 com 3 amarelos, 4 que foram expulsos e mais o Mábio, que foi para o Rio pelo falecimento da progenitora dele. Então o Vulcão, já estou sabendo hoje, vai entrar em campo com um time praticamente da cidade. É você que sempre pediu, né? Você que sempre falou, Vulcão, podia colocar vários jogadores da cidade, tem muitos jogadores na cidade que tem condição e jogar no Vulcão. Então chegou a hora de você ir lá prestigiar. Por exemplo, a zaga hoje
com o Kekel e mais um outro garoto, não tem, os dois juntos não tem 34 anos. São dois jogadores de 17 anos. Então, mas são jogadores de qualidade. Então o Marcelinho o Marcelo Albino, que é o técnico, ele vai colocar em evidência um time jovem, um time praticamente da cidade. Eu tenho certeza que os meninos vão corresponder. Então, você que gosta de prestigiar o que é da cidade, lembre-se, 7h30 da noite no Ronaldão, um time, a gente fala, quem conhece geografia, né? É autóctone, são da própria terra, a maioria é da própria terra. Então é isso, você prestigia. E outra coisa, crianças até 12 anos não vão pagar ingresso, é gratuidade, e podem inclusive entrar com o time em campo. Então vai ser uma novidade aí para quem quiser acompanhar o penúltimo jogo do Vulcão em casa, que depois recebe o Atlético de Três Corações, e no último jogo, dia 19, vai a Juiz de Fora, onde enfrenta a equipe do Tupinambás. Então nós estamos vendo todos os gols do primeiro jogo, foi um bom resultado na oportunidade, 3-3 lá em Itaúna, só que hoje uma outra situação. Um Vulcão todo modificado, enfrentando uma equipe que está vivendo um bom momento. Aliás, vamos conferir os resultados. Sábado nós tivemos 3 jogos. Lá em Teófilo Otoni, o América perdeu para o Contagem. 1-0, olha que campanha do Contagem, hein? O Social perdeu em casa para o Coimbra, 2-0. Os dois times de Contagem venceram fora. Lá em Uberaba, o Nacional de Uberaba goleou o Araguari por 4-0. Ontem nós tivemos mais 2 jogos em Três Corações. Olha que surpreendente, hein? O Atlético já tinha vencido no último jogo por goleada e ontem repetiu uma goleada, desta feita por 5-1 em cima do Vila Real, que é o time comandado pelo Wellington Simeão. É bem verdade que o time sub-20 do Simeão tinha jogado no sábado, decidindo o 3º lugar do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão Sub-20, e como ganhou do time do Mamoré por 2-0, tinha empatado em Patos de Minas 2-2, subiu para a 1ª Divisão do Sub-20. E muitos desses jogadores não puderam jogar contra o Atlético de Três Corações. O Atlético não quis saber se o time do Vila estava completo ou não, foi logo aplicando uma goleada por 5-1. E no outro jogo lá em Paracatu, Paracatu ganhou do ESUB de Uberlândia por 1-0. Vamos ver como é que ficaram as classificações. No grupo A, nós temos aí o Coimbra. Coimbra já passou de fase, né? 19 pontos em 7 jogos. E segundo Contagem, com 11. Os dois times lá de Contagem brilhando aí. Depois tem o América de Teófilo Otoni, está brigando para ser um dos melhores terceiros colocados, tem 7 pontos. Depois o Boston City com 5 e o Social com apenas 2. No grupo B, que é o grupo do Vulcão, o Vulcão foi para a lanterna, olha lá, porque o Atlético ganhou ontem. Então nós temos o Guarani já classificado com 21 pontos. Em segundo, o Inter de Minas, que joga hoje aqui contra o Vulcão, tem 13 pontos, brigando ali pelo segundo ou por uma melhor terceira posição, junto com o Tupinambás, que tem 12, hoje seria um dos 2 melhores terceiros colocados. O Tupinambás tem 12. Depois tem o Vila Real com 9, o Atlético Três Corações com meia dúzia e o Vulcão, que ganhou apenas 4 pontos, mas não jogou na rodada ainda, então ele cumpre hoje o jogo contra o Inter de Minas. Se ganhar, ele deixa a lanterna, né? Claro. E na Série C, no grupo C, o Uberaba com 13, o Nacional de Uberaba com 12 e o Paracatu com 11. Esses 3 aí brigando, ou pelo terceiro melhor colocado, ou primeiro e segundo colocado, que se classificam direto. Depois tem o ESUB com 10
e o Araguari, que não ganhou pontos ainda. E hoje, 2 jogos, hein? Hoje os 2 jogos que encerram a rodada. Em Juiz de Fora, o Tupinambás recebe o líder Guarani. E aqui em Poços de Caldas, com um time praticamente formado por jogadores da cidade, nós teremos aí Vulcão e Inter de Minas. Então é isso aí. Você está convidado lá no Ronaldão hoje, prestigiar os garotos praticamente da cidade contra o segundo colocado do grupo, que é o Inter de Minas. Nós vamos para o primeiro bloco de intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Sul Minas Esporte. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. É impossível dissociar o desenvolvimento do ser humano em sociedade da sua interação com os minerais. A habilidade em lidar com os minerais transformou a humanidade. Das machadinhas e flechas à indústria aeroespacial, somos dependentes dos bens minerais. A Alcoa faz parte dessa história há mais de 130 anos no mundo, minerando e transformando o minério da bauxita, matéria-prima de produtos para tratamento de água, além de outros essenciais à vida moderna. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte e a gente falar agora também sobre o campeonato amador das séries A e B. Aqui a primeira rodada nós não fizemos aqui todo aquele cenário que é importante que a gente faça e nós vamos conferir aí os resultados, né? Primeiro aí o amador da série B, na primeira semana nós tivemos aí, ó, o Outro Nível empatando com o Atlanta em 2-2. Tivemos o outro empate entre Grêmio e São Roque, é com CK mesmo, aqui bonito lá, São Roque, em 2-2. O Parque Pinheiros perdeu para o Itamaraty por 2-0. E nós tivemos ainda pelo amador da Série B, ainda na primeira semana, a Ponte Preta perdeu do Nova União por 4-1. O Cachoeira venceu o Palmeirinha por 2-0. O Inconfidentes perdeu do Country Club por 3-1. E nós tivemos ainda, na primeira semana, pelo amador da Série B, o América Poços perdendo para o Três Barras por 3-0. O Sport goleou o Golden Soccer por 13-1. O Tigres empatou com o Real Boa Vista em 1-1. Campeonato amador da Série B, tem no grupo A o Sport liderando com 3 pontos, junto com o Três Barras, que também tem 3 pontos. E depois com 0, o Real Mineiros, o Mecão e o Golden Soccer. Esses 3 times não ganharam pontos ainda. No grupo B, nós temos aí o Grêmio, Zé Gordinho, todo mundo com 1 ponto, né? Grêmio, Zé Gordinho, o Outro Nível, o São Roque e o Atlanta Poços, todos com 1 ponto no grupo B do campeonato amador da Série B. E depois no grupo C, nós temos aí Nova União com 3, juntamente com o Itamaraty, tem 3 também. E depois Parque Primavera e Ponte Preta, que ainda não ganharam pontos no campeonato amador da Série B. E no grupo C, é isso? No grupo C nós temos o Cachoeira, D, né? O Cachoeira com 3, e depois o Santo André, o Cascatense e o Palmeirinha, que não ganharam pontos ainda no campeonato. E o campeonato no grupo E, nós temos aí, ó, com 3 pontos o Country Club, o Country Sport Clube, né? Com 3 pontos. E depois
Em segundo, o Tigres e o Real Boa Vista com 1. Na última posição, o Inconfidentes, que ainda não ganhou pontos na competição. Então, o campeonato amador da Série B, né? E na Série A, nós tivemos também a primeira fase, primeira rodada. O Real Boca Juniors acabou perdendo do Frigonossa, aliás, empatando, né? Em 1-1. Depois nós tivemos o Coritiba ganhando do União Agropecuária por 3-1. O Cocal bateu o Independente por 1-0. Tivemos ainda no Campeonato Amador da Série A o Real Boca Juniors empatando com o Frigonossa em 1-1. O Coritiba, nós já falamos isso aí, batendo a União Agropecuária por 3-1 e o Cocal ganhando do Independente. Tem mais? Assim, o Guarani ganhou do Paris São José por 2-0. O Santa Rita foi goleado pelo Nova Aurora por 5-0. O Juventude empatou com o Curimbaba em 0-0. Campeonato Amador da Série A. No grupo A, nós temos aí o Coritiba com 3 pontos, é o líder. E em segundo, Frigonossa, o Real Boca Juniors, o Juventude e o Curimbaba, todos com 1 ponto. E na última posição, União Agropecuária, que ainda não ganhou pontos. E no grupo B, nós temos aí o Nova Aurora com 3, juntamente com o Bugre, que é o Guarani, Curitiba, né? E o Cocal, todos com 3 pontos. E com 0 ponto, o Recreio, o Independente, o Paris São José e o Santa Rita, que ainda não ganharam pontos no campeonato amador da Série A. Vamos falar um pouquinho agora do especializado da Caldense, já que nós temos que destacar aqui os atletas da Caldense que disputam o primeiro torneio de futevôlei, a M Monreale. Foi uma informação que eu recebo de alto nível, né? Na formação mista, o Diego Pimentel, mais conhecido como Pig, surpreendeu ao conquistar o 3º lugar ao lado da parceira dele, a Isabela Tortelli. O Pig, que jogou pela primeira vez na categoria mista, mostrou satisfação com a colocação aí na 3ª posição, juntamente com a sua companheira, a Isabela Tortelli. Na categoria B, apesar de não conseguirem chegar aos primeiros lugares, os atletas da veterana protagonizaram grandes jogos nas categorias ou na categoria B, já que o nível de disputa foi intenso e mesmo sem troféus, a equipe deixou a sua marca com ótimas atuações. Na categoria A, a dupla Chuteirinha e Noronha, a dupla brilhou, garantindo o 2º lugar do torneio. Chuteirinha destacou, inclusive, a parceria com o Noronha e elogiou a organização impecável do próprio evento. O torneio, na verdade, foi um grande sucesso, reunindo aí talento, diversão, competitividade, e agora todos os olhos estão voltados para as próximas edições que prometem ainda mais emoção no futevôlei regional. Atletas da Caldense que brilharam disputando esta competição de futevôlei. Muito legal. Já que estamos falando da Caldense, o time master da Caldense foi jogar lá em Lavras. Olha, o time perdeu de 4-0. Eu fiquei sabendo hoje pela manhã que o time de Lavras colocou uma formação com jogadores que estão disputando o campeonato amador lá de Lavras. Aí foi como foi aniversário lá dos Guerreiros Master de Lavras. O pessoal levou na maciota, na brincadeira e jogou, né? E acabou perdendo de 4-0. Então o evento foi marcado pela confraternização. Aí o time de Lavras, né? Dá pra gente ver que tem muita gente nova no meio da rapaziada aí, de fato, né? Então o evento foi marcado pela confraternização entre os jogadores, bom futebol e o encontro de amigos, que é mais importante. O dia ensolarado propiciou aí uma bela festa e a partida foi transmitida pela TV Lavras. Legal, hein? Bacana, embora o placar não tenha sido muito legal, não. 4-0 para o time de Lavras.
Eu queria falar também do vôlei sub-19 masculino da Caldense, que a gente está vendo a reformação, na Liga, venceu Vinhedo na Liga de Campinas, e o time obteve uma bela atuação no sábado, dia 5, o time masculino de vôlei adulto da Caldense realizou partida contra a equipe da Prefeitura de Vinhedo. O jogo foi válido pela fase de classificação da 32ª Copa Regional de Voleibol da Liga de Campinas. O jogo foi realizado no ginásio Ronaldo Junqueira e a equipe da Caldense teve a orientação do técnico Marco Aurélio, com assistência técnica do Paulinho Tony, e venceu pelo placar de 3-1, 24-26, aí perdeu o primeiro set, só que aí venceu o segundo por 25-16, 25-21 e 25-16, 3-1. Então, bacana a vitória. O elenco alviverde na partida foi integrado pelo Kaique, o Bruno, o Daniel, o Gabriel, o Matheus, o João Vitor, o Bernardo, o Gabriel, o Pablo, o João Pedro, o Diego, o Danilo, o Cauã e o Joaquim. E o feminino sub-13, a equipe feminina sub-13 da Caldense, também atuou no sábado pela Liga de Campinas, em partida na cidade de Campinas, contra o Regatas. E a veterana foi superada por 3-0, mas mesmo com o resultado, a equipe manteve a sua posição dentro da zona que leva para a semifinal na Série Prata do campeonato. E já que estamos falando de esporte da Caldense, para a gente finalizar, nós vamos falar também do handebol feminino. No sábado, dia 5, o time de handebol feminino infantil da Caldense viajou para Mococa, no interior de São Paulo, para a disputa das partidas decisivas da Liga Jandaia de handebol. E na semifinal, a Caldense encarou o São Sebastião do Paraíso e acabou perdendo por 16-15. Olha que jogo, hein? Com o resultado, a Caldense foi direcionada para a disputa de terceiro e quarto lugares. E depois de mais um jogo muito duro, a Caldense venceu o Ribeirão Preto por 17-16 e ficou com a terceira posição. Então a atleta da veterana Gabriela Campos, que você está vendo aí, foi eleita a melhor ponta esquerda do campeonato e entrou para a seleção da competição, além de ter sido artilheira geral, com um total de 81 gols marcados, 25 gols à frente da segunda colocada. Parabéns, hein, Gabriela? Brilhou aí a ponta esquerda do time infantil de handebol da Caldense. E agora nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e eu volto daqui a pouco para a gente fazer o último bloco aqui do nosso programa de hoje. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Muito bem, nós estamos de volta. Vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. 2 jogos aconteceram ontem. Olha, o Goiás bateu o Santos por 3-1. O melhor jogador do Goiás foi o Brazão, o goleiro do Santos. 3 frangaços. Perdeu de 3-1, mas o Santos não jogou bem, não. 3 para o Goiás, 1 para o Santos. Pode jogar toda a responsabilidade em cima do goleiro Brazão, que é um bom goleiro. Já jogou até na seleção brasileira de base, mas infelizmente ontem estava num dia negro. E no outro jogo o Sport bateu o Ceará
pelo placar de 2-1. Depois do jogo, se é que tem explicação, vamos ver o que o Carille, técnico do Santos, acabou falando. Boa noite. Acho que começamos muito devagar o jogo, não em espírito de competição, de decisão, né? de ter um jogo para você buscar o primeiro lugar da competição, oportunidade que nós tínhamos. Viemos de 8 jogos invictos, estamos em segundo, né, na competição, dependendo totalmente só de nós, 8 decisões pela frente. Não parei ainda ali em beira do campo, a gente não consegue ter uma visão certinha desses erros, né? Depois a gente analisa com calma os vídeos ali para ver, para consertar, para treinar, para arrumar, e a partir desse momento a gente começa a pensar na decisão que nós temos dentro de casa, que será contra o Mirassol. Perdeu um jogador com 3 amarelos ontem, o John Schmidt, que é um grande jogador do meio de campo, vai receber o Mirassol em casa. Não está definida a situação do Santos não, hein, gente? Tem que jogar mais bola do que está jogando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Olha, o Novo Horizontino, líder, primeiro colocado, 54 pontos. Segundo o Santos com 53. O Sport tem 50, mas tem um jogo a menos. Pode igualar o número de pontos do Santos, embora o Santos tenha ali um número de vitórias e depois vai ficar com praticamente 6 gols à frente do Sport. O Mirassol também tem 50, mas já jogou 30 vezes. E aí tem América, Vila Nova, Ceará, Operário, Avaí, Amazonas, Goiás, Coritiba, Ponte Preta, Chapecoense, CRB e o Paysandu. E olha a zona do rebaixamento, hein? O Botafogo de Ribeirão tem 32, o Ituano tem 31, o Brusque tem 30 e o Guarani tem 25. A curiosidade é que nós temos 3, entre os 4 primeiros, 3 paulistas. Novo Horizontino, Santos e Mirassol. E na zona do rebaixamento, 3 paulistas. Botafogo, Ituano e Guarani. É a discrepância da competição, né, desse campeonato. Bom, um jogo abre a 31ª rodada. Amanhã, lá em Belém do Pará, o Paysandu recebe a Chapecoense. E vamos falar agora do brasileiro da Série A. Primeiro nós vamos falar da classificação. Olha, o Botafogo do Rio é o líder com 60 pontos. Em segundo, o Palmeiras tem 57. Em terceiro, o Fortaleza com 55. E o Flamengo aparece na 4ª posição com 51. Depois tem São Paulo com 47 e o Internacional com 46. São os times que estão hoje brigando lá na zona da Libertadores da América. Depois na zona da Sul-Americana, o Bahia com 45, o Cruzeiro 43, o Vasco e o Atlético Mineiro com 37, o Grêmio e o Criciúma com 35. Depois nós temos Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense e Fluminense. E olha a zona do rebaixamento. Vitória e Corinthians com 29. Cuiabá com 26 e o Atlético Goianiense está caminhando firme para o rebaixamento com 21 pontos ganhos. Eu lembro que um jogo será amanhã, válido pela 6ª rodada. Nós tivemos aquela situação de emergência lá no Rio Grande do Sul e só agora o Grêmio faz esse jogo contra o América, o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, amanhã. E um jogo também já abre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro amanhã. O São Paulo, no Morumbis, recebe o Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora da seleção brasileira, seleção que realizou aí o primeiro treinamento lá em Curitiba, né? Então vendo o desembarque dos jogadores, da comissão técnica. Os convocados treinaram na tarde de ontem na Academia de Futebol do Palmeiras e lá em São Paulo, aliás, né? E na quinta-feira enfrenta o Chile, lá em Santiago. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, comandou, portanto, o primeiro treino na preparação para os 2 confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele contou com a participação de 19 convocados lá na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo. Na quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile, lá no Estádio Nacional, em Santiago. Em seguida, no dia 10, a seleção joga contra o Peru,
no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E na manhã de ontem, a maioria dos convocados se apresentou em São Paulo. No final da tarde, os últimos 4 atletas, o Beraldo, o Marquinhos, o Abner e o Rafinha, chegaram também na capital paulista. Com 10 pontos, o Brasil é o 5º colocado nas eliminatórias sul-americanas e tem que fazer muito mais para poder melhorar a sua condição. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando hoje o nosso Sul Minas Esporte. Lembrando que logo mais à noite, 7h30 no Ronaldão, tem Vulcão com um time praticamente da cidade, enfrentando o Inter de Minas, o 2º colocado do grupo no Ronaldão, eu repito. Até lá, então, um grande abraço a vocês.